verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar a todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, dia 2 de janeiro de 2025, irmãos. Já estamos, no ano de 2025, irmãos. Que maravilha, né? E até aqui Deus ele tem nos ajudado. Até aqui Deus tem nos sustentado para a honra e para a glória dele. Amém, irmãos? Hoje, 19 horas e 5 minutos, nós estamos aqui para a última aula do quarto trimestre de 2024. Amém? Última aula nesse dia de hoje. Temos alguns alunos, alguns irmãos viajando, mas vai ser feita a vontade de Deus, Vamos estar aqui para cumprir a missão do Senhor nessa noite de hoje, irmãos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor nessa noite de hoje, Vamos estar aqui orando e agradecendo a Ele. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nos colocamos aqui diante da Tua presença e diante da Tua face, querendo Te agradecer por mais essa rica oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de estarmos aqui para dar encerramento nesse quarto trimestre, meu Deus. O Senhor nos ajudou até aqui, Pai. O Senhor, meu Deus, falou grandemente aos nossos corações através dessa lição. E nessa noite de hoje nós colocamos nas Suas mãos para que seja feito o Teu querer, para que seja feita a Tua vontade e toda a retaliação do inimigo, todo o impedimento, tudo aquilo que quer vir, meu Pai, muitas vezes para atrapalhar esse estudo, que seja repreendido nessa noite de hoje, Pai, e que venha a ser tudo para a glória e para a honra do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá escuro?
Ixi. Glória a Deus, aleluia. Chama lá o Pedro. Deus de glória, irmãos. Vamos fazer só um pequeno ajuste aqui. Nossa irmã Nilde já tá aí, né? Vamos fazer só um pequeno ajuste que minha filha falou que tá aqui escuro. Vou pedir pro meu filho aqui dar uma clareada aqui rapidinho, irmãos. E nós já vamos aqui pra aula, amém? Minha filha falou que tá meio escuro. Vamos dar uma ajeitada aqui. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Voltamos aqui, estamos de volta, né? Tava meio escura aí a imagem. Creio que melhorou, né? Se irmãos acharem aí que tá escuro ainda, pode colocar nos comentários aí, que nós vamos estar em nome de Jesus Cristo. Deixa eu arrumar meu fone aqui também. Vamos estar em nome de Jesus Cristo ajeitando aqui, amém? Vamos para o textual, irmãos, dessa aula de hoje. Já colocar aí na tela para quem estiver acompanhando no Facebook. Textuário da lição. Está em Números, capítulo 23, versículo 19. Se o som estiver bom aí também, os irmãos vão falando. Se estiver tudo certinho aí, vai falando aí, irmãos, para a gente ajeitar aqui. Textuário está em Número 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23, 19. Vamos aqui para a verdade prática. Verdade prática diz: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumpre um propósito. Essa é a verdade prática. Vamos aqui para a leitura bíblica, que você vai estar lendo na sua casa. Espero que você já tenha lido também, né, para ficar mais aí atento à lição. Leitura bíblica está em Salmos 102, versículo 25 e versículo 27. E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 13. E aqui nós temos a apresentação da lição, que tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus. Explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus. Explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus não mente e nem se arrepende. E afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Vamos aqui para a introdução, e a introdução diz: a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus. A Bíblia revela atributos exclusivos de Deus. Sua onipotência, onipresença, onisciência. E o que enfatizamos nessa lição, sua imutabilidade. Por isso, ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Glória a Deus, essa foi a introdução da lição e nós já vamos aqui para o tópico 1. Tópico 1. Deus é infalível. A infalibilidade de Deus é o tópico 1. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, olha só. Que fala de 2 coisas, né? Infalibilidade, que Deus é infalível, e fala também de imutabilidade, ou seja, Deus, ele não muda, irmãos. Pode procurar alguma referência na Bíblia, onde você vai encontrar ali que Deus falhou alguma vez. Você pode procurar, irmãos, que você não vai conseguir encontrar. Não existe nenhum versículo, não existe nenhuma passagem
Não existe nenhum tópico na Bíblia, irmãos, que vai dizer que Deus falhou alguma vez ou que ele mudou, né, a sua natureza, a sua essência. Amém? Deus, ele é infalível e também é imutável. Já temos aqui algumas referências para estar lendo nessa noite de hoje, irmãos. Já temos aqui algumas referências. Vou colocar primeiro aqui na sua tela que diz: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Glória a Deus. Então olha só, irmãos. A Bíblia mesmo diz, né? Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus, ele não muda, Deus, ele não se arrepende e Deus, ele nunca erra. Isso nós temos várias comprovações na Bíblia, como também esse próximo versículo que diz aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ou seja, ele nunca muda, né? Podemos também, irmãos, ir para outro versículo aqui, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então tá vendo, irmãos? Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, irmãos. Quem muda somos nós, né? Muitas vezes nós mudamos de ideia, muitas vezes nós reconhecemos nosso erro. Nós vamos aprender aqui que Deus pode até mudar um decreto dele, dependendo das nossas atitudes. Deus pode mudar um decreto dele. Mas isso, irmãos, é através da sua soberania, da sua sabedoria e do poder dele, da autoridade dele. Agora, Deus nunca vai mudar pelo arrependimento. Deus nunca vai chegar e pensar assim: rapaz, acho que esse negócio que eu fiz aqui não está certo. Acho que eu vou consertar isso aqui porque eu não acertei. Não. Deus, ele nunca muda porque ele nunca erra. Deus, ele nunca erra. Quem erra somos nós, irmãos. Então nós vamos aqui estar destrinchando mais esse assunto, né? No decorrer da lição aqui. E já tivemos aqui essas referências, que é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Minha família já está aí, né? Que Deus abençoe minha família. Nossa irmã Nilde Vila Nova já está aí. E o levita Jesuíno também já está aí também. Temos vários irmãos viajando, tirando férias, visitando seus familiares, né? Então chega no fim de ano, chega no último dia do ano, o estudo pode dar aí uma esvaziada, né? Como as igrejas também, às vezes falta alguns irmãos, mas nós estamos aqui para cumprir com a missão. Fique aí até no final vamos estar sorteando alguns brindes, alguns livros, alguns brindes aqui, né? Porque nós queremos sempre estar incentivando os irmãos a quê? A ler, incentivando a leitura, irmãos. Isso é uma bênção de Deus e como temos a tradição do estudo bíblico, no final vamos estar sorteando alguns brindes aqui em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, irmãos, vamos aqui para o tópico 2. Tópico 2 já está aí na sua tela. Minha esposa, né? Quero pedir para minha esposa trazer meu chazinho, não sei se ela esqueceu hoje, meu chazinho. E quero pedir para o Pedro trazer a caneca do estudo bíblico, que eu esqueci também. Traga a caneca do estudo bíblico, que nós vamos estar sorteando para me mostrar para os irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estudo bíblico é uma bênção, né? Cremos que semana que vem vamos ter a nova lição, irmãos, e vai começar abençoado em nome de Jesus. Vamos lá, uma promessa infalível no subtópico 2. Em 2 Pedro, capítulo 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois ele é o Criador e nós somos criaturas. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá a muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda é infalível. Então, assim como Deus ele é infalível, a promessa da vinda do Senhor também é infalível. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui em 2 Pedro, capítulo 3,
versículo 9. Eu não coloquei aqui, mas vamos procurar aqui na hora, irmãos. Aqui não tem problema não. Que a gente procura na hora mesmo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Já está aqui, olha só. Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Deu para entender, irmãos? O Senhor não retarda a sua promessa. Ou seja, irmãos, a promessa de Deus se cumpre no momento certo. Agora temos que entender o seguinte: talvez alguma promessa que Deus faça na minha vida ou na sua vida pode muitas vezes demorar, às vezes pode até se atrasar. Mas nós vamos explicar, irmãos. Por que que às vezes uma promessa de Deus nas nossas vidas pode se atrasar? Sabe por quê, irmãos? Porque eu entendo que algumas promessas de Deus nas nossas vidas, elas só acontecem quando nós estamos na posição que Deus quer. Às vezes, irmãos, para que uma promessa se cumpra, Deus ele espera que nós estejamos na posição que Ele deseja para todos nós. Não tem como nós recebermos as promessas de Deus de qualquer maneira. Então, se em algum caso a promessa de Deus ela se atrasar por algum motivo nas nossas vidas, nunca vai ser por culpa de Deus. Às vezes Deus espera uma decisão nossa. Às vezes Deus espera uma posição nossa. Olha só, vou dar o exemplo aqui de Abraão. Abraão, Deus ele falou, olha, saia da sua terra, saia do meio da sua parentela, saia da casa dos seus pais e eu farei de ti uma grande nação. A sua descendência será mais numerosa que as estrelas dos céus, que os grãos de areia das praias. Mas aí o que Deus fez, irmãos? Era uma promessa condicional. Deus falou, olha, você vai ter que sair da sua terra, da casa dos seus pais, do meio da sua parentela. Então, Abraão teve que cumprir a parte dele, para que a promessa chegasse até a vida dele. Agora eu te pergunto, e se Abraão não tivesse cumprido com esses desígnios de Deus? Se Abraão não tivesse cumprido com essa ordenância, com essa direção de Deus, será que ele alcançaria a promessa? Nós entendemos que não, né? Então muitas vezes Deus ele espera, ele te dá uma instrução, ele te dá uma direção e ele espera que você cumpra com essa direção para que a promessa possa chegar na sua vida. Então, se a promessa de Deus se atrasar, nunca é por culpa dele, mas pode ser por culpa nossa. Amém, irmãos? Porque ele espera que nós entremos na posição. Em 2 Pedro capítulo 3, que nós lemos aqui, diz que Deus ele não tarda a sua promessa. Porque nós vemos, né, que muitas vezes os escarnecedores que a Bíblia chama, pode ficar escarnecendo. Ah, mas cadê essa promessa que os crentes sempre falam aí, que os crentes estão sempre falando, que Jesus vai voltar, que Jesus nunca volta, desde que nossos pais, nossos avós eram vivos, que nós ouvimos falar isso, e cadê esse Jesus que nunca volta, né, irmãos? Muitos podem dizer isso. Mas, irmãos, a palavra de Deus fala que Deus ele é longânimo, ele é paciente, e o que ele está esperando? Ele está esperando que muitos se arrependam, chegue ao conhecimento da verdade, porque ele quer que ninguém se perca. O desejo de Deus é que todos se salvem. Amém? E é ali onde explica que para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Para Deus, irmãos, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Para Deus é como se fosse um eterno presente. É por isso que ele disse, eu sou. Ele não diz, eu era. Ele não diz, eu serei. Não, ele diz, eu sou. Eu sou o grande, eu sou. Amém? Para Deus é um eterno presente. Glória a Deus, irmãos. Dito isso, já podemos aqui avançar. Vamos avançar para o subtópico 3. Subtópico 3, tomar um cafezinho aqui. Em nome de Jesus. Cafezinho não, um chazinho, né, irmãos? Glória a Deus, vamos lá. A palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, nossa diaconisa Daniele, está aí também, Deus abençoe a diaconisa e toda a família, em nome de Jesus Cristo. A palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas conforme lemos em
reis. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, olha só, as promessas de Deus são infalíveis desde o Antigo Testamento, irmãos. Desde que Deus começou a usar o homem, inspirar o homem ali para escrever a Bíblia, é que as promessas de Deus nunca caíram por terra. E olha só essa referência aqui para confirmar, ó. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou. Irmãos, todas as promessas de Deus nas nossas vidas, que Ele decretou, que Ele fala, vão se cumprir desde que nós continuemos na presença dEle. Como eu falei, a única maneira de uma promessa de Deus não se cumprir na nossa vida é se nós não estivermos na posição que Ele quer. Vou dar outro exemplo aqui rapidamente. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou ali o homem, né, o ser humano, Deus criou o ser humano para ser abençoado. Tanto que Deus criou ali o ambiente perfeito para o ser humano. Deus criou ali as plantas, os animais, Deus criou o jardim do Éden ali. O homem tinha tudo do bom e do melhor, irmãos. E a vontade de Deus é que o homem fosse sempre abençoado. Então Deus colocou ali o homem numa posição. Que posição é essa, pastor? A posição de ter comunhão com Ele, de adorar a Ele, tanto que a Bíblia fala que na viração do dia, Deus sempre ia ter ali um particular com o ser humano, irmãos. Então Deus ele colocou o homem numa posição. E o desejo de Deus é que o homem permanecesse naquela posição. E ali, um dos propósitos de Deus é que o homem não morresse, que o homem não experimentasse a morte. Mas aí o que acontece? O homem saiu da posição a qual Deus colocou. Quando o homem saiu da posição a qual Deus colocou, aí o que aconteceu? O homem saiu da posição da promessa. O homem acabou ali perdendo, irmãos, as bênçãos, perdendo a promessa de Deus, irmãos. Tanto que o homem, né, experimentou a morte. Não era para o ser humano experimentar a morte. Quando ele saiu da posição que Deus tinha o colocado, o que aconteceu? Experimentou a morte. Por que muitas pessoas experimentam a morte, né, antecipada, a morte sem ser da vontade de Deus? Porque os santos de Deus só vão deixar essa terra quando Deus chamar, quando Deus permitir. Mas por que muitas pessoas, às vezes nós vemos aí jovens, adolescentes aí morrendo cedo, né? Morrendo com mortes violentas, morrendo cedo. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes não estão na posição que Deus chamou para que eles estivessem. Por que muitas pessoas às vezes perdem as bênçãos? Por que muitas pessoas ali param de viver o propósito de Deus? Esses dias nós estamos tendo experiências, né, com moradores de rua que estão indo ali na igreja. E eu fico meditando, ó, não era a vontade de Deus que ele estivesse ali na miséria, que ele estivesse ali mendigando, né? Não era a vontade de Deus. Mas o que acontece, irmãos? Com certeza eles não estão na posição que Deus quer. Porque a partir do momento que a pessoa está na posição que Deus quer, Deus ele dá sabedoria para a pessoa, né? Para a pessoa ali trabalhar, para a pessoa ali ter dignidade, para a pessoa ter equilíbrio na sua vida. Não viver na bebida, nas drogas, na sarjeta. Essa não é a vontade de Deus. Ah, pastor William, mas a Bíblia fala que existia um mendigo que era Lázaro e esse mendigo, ele foi salvo. Irmãos, mas a situação que levou ele a mendigar, comer ali resto de comidas, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Ele era um salvo porque ele cria em Deus. Mas porque ele estava mendigando, a Bíblia não conta os detalhes, irmãos. Mas pelo que a gente entende, pelos princípios de Deus e pelo que a gente entende, pode ser que ele estava vivendo uma vida ali, irmãos, sem cumprir os princípios de Deus. Pastor, tem como a pessoa ser salva sem ser abençoada nessa terra? Tem, irmão. Se a pessoa tiver fé em Deus, ela vai ser salva. Mas ela pode perder muitas bênçãos nessa terra se ela não estiver na posição. Pode ser que o mendigo Lázaro viveu uma vida torta e nos últimos momentos da vida dele, ele se arrependeu igual o ladrão na cruz. Ele creu em Deus. Então, a partir do momento que nós nos colocamos na posição que Deus quer e procuramos seguir os princípios da palavra, nossa vida começa a entrar nos plumos, começa a ser abençoada. Amém? Então, as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas, mas precisamos estar na posição.
Nosso pastor Evaldo está aí também, né? Deus abençoe pastor Evaldo, toda a família. E a nossa diaconisa Osmarina está aí também. Deus abençoe a diaconisa e toda a família. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho mais uma referência. 1 Reis. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, Jeremias 1:12. Irmãos, é importante nós entendermos uma coisa. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Ele vela para o cumprimento da sua palavra. Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Deus tem compromisso com a sua própria palavra. Amém? Não é porque eu falei algo aqui que Deus tem que cumprir, não, irmãos. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Olha o que diz aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Vou estar colocando aqui na hora para os irmãos. Jeremias, você pode estar anotando aí também, viu, irmãos? Que é sempre importante as referências também. Então, olha só, Jeremias 1, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus diz. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Tá vendo o que Deus disse? Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, como eu disse, irmãos, Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Deus tem compromisso com a palavra de Deus. Se Deus levantar um profeta e Deus, ele usar esse profeta para profetizar algo na sua vida, Deus, ele vai cumprir, porque Deus, ele vela para o cumprimento da sua palavra. Foi a palavra de Deus que foi colocada na boca do profeta. Agora, se Deus não colocar a sua palavra na boca do profeta, e o profeta falar algo da parte de Deus, dizendo que é Deus que está falando, aí, irmãos, não vai se cumprir. Só existem duas maneiras das promessas de Deus, das promessas não se cumprirem. Das promessas, irmãos, não se cumprirem. Uma delas é se você sair da posição, e outra maneira de não se cumprir é se Deus não tiver falado. Se Deus tiver falado, se cumpre, mas se ele não tiver falado, não se cumpre. Não existe aí as profetadas? Deus, ele sempre está exortando os falsos profetas, né? Deus muitas vezes chegava aos profetas e disse, você diz que eu falei por meio de ti, mas as suas palavras vêm do seu coração, vêm do seu próprio entendimento, vêm do seu coração. Deixa eu abaixar aqui que meu celular aumentou sozinho. Misericórdia. Então, irmãos, muitas vezes tem as profetadas. E às vezes a pessoa pode se frustrar. Ah, mas tal fulano falou isso, tal fulano falou aquilo e nunca se cumpriu. Irmãos, porque não veio da boca de Deus, né? Deus, ele vela para o cumprimento da palavra dele. Ele tem compromisso com a sua palavra e não com a palavra do homem. Temos que ter muito cuidado. Nós cremos sim nas profecias, nós cremos nas revelações de Deus, até porque Deus já usou pessoas para as nossas vidas. Deus já nos deu revelações também que se cumpriu. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso. Amém? Temos que fazer igual Maria, né? Maria, quando recebeu ali uma promessa do anjo que apareceu ali para ela, primeiramente ela perguntou, né? Como vai ser isso? Mas depois ela falou, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Irmãos, nós temos sempre que falar, Deus, se veio da sua parte, que se cumpra a tua palavra. Mas se não veio da sua parte, Deus, que está repreendido em nome de Jesus, né? Todo espírito do engano. Eu costumo orar assim e pensar assim, irmãos. Costumo pensar dessa maneira. E a Bíblia fala que nós temos que experimentar todos os espíritos para saber se vem de Deus. Amém? Então vamos lá. Muito importante esse versículo de Jeremias. Você anote aí. Jeremias 1:12. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Agora, irmãos, nós vamos responder aqui uma pergunta muito importante e uma pergunta que muitas vezes, um tema que muitas vezes pode nos confundir. Porque a palavra de Deus fala que Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então veja, Deus, ele não se arrepende. Mas isso pode nos confundir muitas vezes. Porque você pode pensar assim, pastor, mas como é que Deus não se arrepende? Mas lá em Gênesis vai dizer que Deus, ele se arrependeu. Porque lá em Gênesis, né, irmãos, tem uma passagem que diz isso, que Deus se arrependeu. Vamos colocar ela aqui para os irmãos verem? Olha só, deixa eu passar aqui, colocar aí na tela. Olha só essa passagem aqui, irmão. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha o que diz aqui. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuidade. Olha o versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor
de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Irmãos, decore aí, memorize aí 2 palavras desse versículo 6. Aqui diz, então arrependeu-se o Senhor. Aí você memorize, arrependeu-se. E aqui no finalzinho diz assim, ó, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então memorize aí, arrependeu-se e pesou. Amém? Memorize aí que nós vamos entender agora como é que é isso. Pastor, afinal de contas, Deus se arrepende ou não se arrepende? Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas em Gênesis está dizendo que Deus ele se arrependeu de ter feito o homem. Como é que é isso? Então, irmãos, nós vamos explicar isso no resumo que nós fizemos na própria lição. Olha só, tópico 2. Deus não mente nem se arrepende. Subtópico 1. Deus não mente e nem se arrepende. Em Números, lemos que Deus não mente e nem se arrepende. Números 23, 19. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente e nem se arrepende. Os irmãos lembram lá da passagem de Balaão, né? Que Balaque, o rei Balaque, contratou ali o profeta Balaão para profetizar, para amaldiçoar o povo de Deus. E quando Balaque foi amaldiçoar o povo de Deus, Balaque não conseguiu amaldiçoar. No lugar de lançar maldição, ele só conseguia lançar bênçãos. Aí foi quando veio essa frase, né? Esse versículo, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele falaria e não cumpriria? Né, irmãos? Então, olha só, é como se Balaque tivesse falado assim. Balaque não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, né? Foi ele se explicar para o rei. E Balaque é como se ele estivesse falando assim, olha, o que Deus falou está falado, eu não consigo mudar. Se Deus abençoou aquele povo, eu não consigo amaldiçoar. O que Deus falou, está falado. Irmãos, o que Deus falou sobre a sua vida, já está falado. O que Deus decretou na sua vida, já está decretado. Só se mantenha na posição para que a promessa venha se cumprir. Amém? Então vamos entender o contexto disso, se Deus realmente não se arrepende. Vamos lá. Subtópico 2 diz assim, ó, Deus se arrependeu? Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Está lá em Gênesis, né, capítulo 6, versículo 3, 14, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Assim poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? Olha a grande pergunta, irmãos. Afinal de contas, Deus se arrepende? Vamos ver a resposta? Subtópico 3, diz assim, ó, uma aparente contradição. Em Números lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis que ele se arrependeu. Contudo, em Gênesis, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração traz a conotação humana, preste atenção, aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Então, irmãos, uma maneira simples de entender essa passagem de Gênesis, que diz que Deus se arrependeu. Esse arrependimento de Deus tem a ver com uma tristeza. Quer dizer que Deus ele ficou triste. Quer dizer que Deus ele sentiu um grande pesar. Irmãos, um grande pesar. Eu não falei para você memorizar arrependimento e pesar? O arrependimento ali que é atribuído a Deus é como se fosse ali, para representar um sentimento de pesar, um sentimento de tristeza. Não que Deus errou, não que Deus olhou assim e pensou, nossa, eu não devia ter criado o homem, eu errei em ter criado o homem, não. Deus ele se entristeceu com o erro do homem, não foi com o erro dele, porque ele não erra, mas foi com o erro do homem. Então deu para entender? Arrependimento representa um sentimento de pesar,
um sentimento de tristeza? Porque, irmãos, tem algo na Bíblia que nós precisamos entender. Tem muitas coisas que muitas vezes a Bíblia vai falar numa linguagem humana para que a gente entenda. Irmãos, Deus é tão sábio que ele inspirou os escritores da Bíblia a muitas vezes usar uma linguagem humana para que a gente entenda. Por exemplo, olha, existe algo, nossa levita Maria Alice, né, está aí também, Deus abençoe Maria Alice em nome de Jesus. Irmãos, olha só uma coisa interessante. Existe algo, quem estuda teologia, né, vai aprender uma palavra. Essa palavra ela é meio difícil. Até me desculpe aqui de falar uma palavra meio difícil, mas, irmãos, é importante para que a gente venha entender. Existe na Bíblia uma palavra que chama antropopatismo. É uma palavra difícil, né? Mas o significado é fácil de entender, irmãos. O que é antropopatismo? Porque antro, né, vem do ser humano. Quando vai estudar a raça humana, sobre o homem, né, é antropologia. Então isso vem do ser humano, o estudo do ser humano, né? E patia vem ali de sentimento, dá uma ideia de sentimento. Então o que acontece, irmãos? Olha só. Pesou-lhe em seu coração traz a conotação humana aplicada a Deus. Então veja, é uma conotação humana que é aplicada a Deus. Para ficar mais fácil de entender, é como se fosse um sentimento humano que é atribuído a Deus. Porque, por exemplo, irmãos, nós entristecemos, não é verdade? Deus ele também entristece. Só que o sentimento de Deus nós não conseguimos compreender. O sentimento de Deus não é igual ao sentimento do ser humano. O sentimento de Deus, irmãos, é algo que nós não vamos conseguir entender. Agora, o sentimento do ser humano, muitas vezes a gente entende. Você sabe quando você está triste. Você sabe quando você se arrepende. Esse é o sentimento humano. Agora, o sentimento de Deus vai muito além da nossa compreensão. Nós não conseguimos entender o sentimento de Deus. Então, é atribuído a Deus um sentimento humano para que a gente possa entender. A tristeza de Deus é diferente da nossa. É igual à ira. A nossa ira não é igual à ira de Deus. A ira de Deus é uma ira santa. A nossa ira é uma ira que, na maioria das vezes, 99% das vezes, é acompanhada de quê? De pecado. Então, vê que nosso sentimento não é igual ao sentimento de Deus. Irmãos, muitas vezes o que nós pensamos que é arrependimento, muitas vezes pode ser um remorso, irmãos. Então tem sentimentos que nós temos que não são iguais aos sentimentos de Deus, porque o sentimento de Deus é além de toda a nossa imaginação. Então eu creio que deu para entender, né, irmãos? Então quando diz que Deus se arrependeu, é uma maneira de atribuir um sentimento humano a Deus, para que a gente entenda. É igual outro exemplo que eu quero dar aqui, ó. Quando a Bíblia fala, os braços do Senhor não estão encolhidos. Aí eu te faço uma pergunta. Deus tem braços? Deus tem braços, irmãos? Quem acha que Deus tem braços? A Bíblia fala, né? Os braços do Senhor não estão encolhidos. Ou fala da boca do Senhor, né? Os pés do Senhor. A Bíblia diz que Deus ele é espírito. Aí eu te pergunto, espírito tem braço? Espírito tem boca, irmãos? Então é uma maneira humana, né? De descrever Deus para que a gente entenda. Eu creio que deu para entender, né, irmãos? Se os irmãos não entenderem, pode falar aí que a gente procura explicar melhor, amém? Então, olha só, Deus ele não se arrepende. Esse arrependimento que diz aí na Bíblia tem mais a ver com uma profunda tristeza. Tem mais a ver com um profundo pesar que Deus sentiu pelo erro do ser humano. Não pelo erro dele, que ele não erra, mas pelo erro do ser humano. Glória a Deus, creio que deu para explicar bem aí para os irmãos, né? E nós já vamos aqui, irmãos, hoje está sendo mais rápido, né? Nós já vamos aqui para o tópico 3. Tópico 3, que é o último tópico. Fique aí até o final. Então, olha só. As infalíveis promessas de Deus. Subtópico 1, um plano glorioso. Como eu disse no começo, né? Temos alguns irmãos aí que estão em viagem, visitando seus familiares, mas aos poucos os irmãos vão voltando aí para a aula, para o estudo bíblico também. Olha só, irmãos, um plano glorioso. Aí, nossa irmã Nilde entendeu, graças a Deus. Olha só, irmãos, a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Irmãos, nada pega Deus de surpresa. Às vezes pode ter uma impressão assim, pastor, Deus ele teve um plano ali original, depois ele botou em prática o plano B, porque o plano original falhou, então Deus botou em prática o plano B? Não, irmãos. Deus sempre teve o plano A.
nunca existiu o plano B. Deus sempre teve o plano A. Amém? Olha só uma coisa aqui que nos explica melhor. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha, isso é importante. Apocalipse 13:8. Aqui diz que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então veja que desde a fundação do mundo, Deus ele já tinha um plano para o ser humano. Eu ainda me arrisco a dizer, né? Pelo que nós estudamos a palavra de Deus, eu me arrisco a dizer, irmãos, que Deus ele teve esse plano desde a eternidade. Eu entendo assim, irmãos, que Deus ele já teve esse plano de criar a terra, criar o ser humano desde a eternidade. Isso nos traz uma revelação maravilhosa. Você sabia que você já existia na mente de Deus desde a eternidade? Porque, como eu falei, Deus não é como o ser humano, irmãos. O ser humano, por exemplo, às vezes nós estamos aqui, parados, sem fazer nada. Aí nós temos uma grande ideia, né? Ah, tive uma ideia. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tive uma ideia, vou criar isso. Tive uma ideia, vou fazer aquilo. É igual eu sempre pagava, né? Pra trocar o óleo do meu carro. Estava sempre pagando, irmãos, pra trocar o óleo do carro, né? Sempre levando nas oficinas, pagando. Aí chegou certo momento que eu pensei assim com meu filho. Rapaz, quer saber de uma coisa? Nós mesmos vamos trocar o óleo do carro. Vamos olhar um vídeo ali, aprender e vamos trocar o óleo do carro. Então veja, em algum momento da minha vida, eu decidi que eu mesmo ia trocar o óleo do carro, irmãos. Agora Deus não, irmãos. Deus não estava ali sem fazer nada, ocioso, quieto, sem fazer nada. Aí chegou um grande momento, ele teve uma ideia, né? Ah, já sei, tive uma ideia. Vou fazer o ser humano. Tô me sentindo muito sozinho. Vou fazer o ser humano. Não, irmãos. Eu entendo, pelo que nós estudamos a Bíblia, que Deus... Daqui a pouco nós vamos ler um versículo também que diz isso. Eu entendo que Deus, irmãos, desde a eternidade, desde que Deus é Deus, Ele já nos criou na sua mente. Ele já nos criou na sua vontade. Então, desde que Deus é Deus, é que você já existe na mente e no coração de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado. Aí chegou um momento, né, que ele colocou ali em prática aquilo que já estava dentro do coração dele. Ele executou aquilo que ele já tinha na mente dele. É assim que eu entendo e é assim que eu creio, porque Deus é Deus e ele sempre possuiu toda a sabedoria. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então vamos lá, vamos avançar aqui. Irmãos, outra coisa importante também, nosso evangelista Roberto dos Santos está aí também, né? Deus abençoe, irmão Roberto, evangelista Roberto, em nome de Jesus. Irmãos, outra coisa importante aqui. Nós falamos que Deus ele não se arrepende. Mas isso não significa que Deus não possa mudar um decreto. Deus ele não muda, né? Deus ele é o mesmo. Mas, irmãos, isso não significa que Deus ele não possa mudar um decreto. Muitas vezes nós vemos na Bíblia Deus ele mudando o decreto. Deus ele muitas vezes ele mudando uma decisão. Por exemplo, se uma pessoa está no caminho de morte porque não quer servir a Deus, mas se essa pessoa se arrepender, aquilo que era morte se transforma o quê? Em vida. A Bíblia fala que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Irmãos, um decreto de morte pode se transformar num decreto de vida. Uma maldição pode se transformar em bênção. Mas o contrário também é verdadeiro. Vida muitas vezes pode se transformar em morte, se a pessoa sair da presença de Deus. A bênção que Deus dá para a pessoa pode se transformar em maldição, se a pessoa sair da presença de Deus. Então, mesmo Deus não se arrependendo, ele pode sim mudar o decreto, ele pode mudar uma decisão. Não aconteceu isso com o rei Ezequias? Ezequias já tinha ali um decreto de morte sobre a vida dele. Mas ele chorou, ele se arrependeu, ele até se argumentou ali com Deus. Tá vendo que nós podemos argumentar com Deus também? Ele até argumentou com Deus. Aí o que Deus falou? Então tudo certo, vou acrescentar mais 15 anos. Mandou o profeta Isaías ir lá, né? Falou, acrescenta 15 anos sobre a vida do rei Ezequias. Então um decreto ele pode ser mudado. Não por arrependimento de Deus, irmãos, mas pelo arrependimento do ser humano. Pela atitude do ser humano. Tudo vai depender da atitude do ser humano. Olha só, eu quero ler algo aqui que tem na minha revista, que diz assim, ó. Deus nunca falha, nunca hesita, nunca muda.
Por sua própria natureza, ele é fiel e leal às suas promessas e alianças. Mesmo assim, esse atributo de fidelidade de Deus não exclui a possibilidade de ele alterar seus planos ou intenções sob determinadas circunstâncias. Por exemplo, Deus realmente muda, às vezes, os seus planos no tocante ao juízo, em resposta às orações intercessórias do seu povo fiel, ou como resultado do arrependimento de um povo iníquo. Então Deus ele pode mudar o juízo, aquilo que era para ser juízo de condenação pode se transformar em juízo de salvação. Deus ele pode mudar através da oração, da intercessão, Deus ele pode mudar a nossa situação. E também Deus ele pode mudar através do arrependimento das pessoas. Segundo a Crônica 7:14 em diante diz assim, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, né, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá vendo? Deus mudando um decreto através de quê? Das orações. Amém, irmãos? Muito importante também dizer isso, né? Agora, irmãos, aquelas promessas de Deus que ele decretou, que ele determinou sobre as nossas vidas e quando nós continuamos na posição, aí essa promessa vai se cumprir integralmente da maneira que Deus decretou. Quero ler aqui mais uma referência para os irmãos. Olha só, irmãos, eu gosto muito desse versículo. É um dos versículos da Bíblia assim, que eu acho mais lindo e que mais fala comigo. É Isaías, capítulo 25, versículo 1. Tem várias versões, né? Tem umas versões até que eu gosto mais do que essa, mas essa aqui também é muito bonita. Olha só o que diz aqui. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Tá vendo? Os teus conselhos antigos são verdades e firmeza. Tem uma tradução também que diz, né? Ó Senhor, te exaltarei, né? Te glorificarei, porque o Senhor tem feito maravilhas, coisas há muito tempo planejadas. Então aquilo que Deus planejou há muito tempo, irmãos, Deus ele vai cumprir com toda firmeza na minha e na sua vida. Amém? Eu louvo muito a Deus por esse trimestre, né? Foi um trimestre abençoado, onde nós falamos muito das promessas de Deus e das bênçãos de Deus. E eu vejo, irmãos, que às vezes as pessoas perdem as bênçãos por pequenos detalhes. Muitas vezes era a vontade de Deus de muitas vidas estar aqui aprendendo essa lição, né? Durante todo esse trimestre, estudando com a gente, aprendendo a lição. É vontade do Senhor. E se Deus nos deu essa oportunidade de nós estudarmos essa revista, nós aprendemos sobre as promessas, aprendermos sobre as bênçãos, é porque Deus quer fazer algo nas nossas vidas. E às vezes a pessoa também era para estar participando dessa bênção e muitas vezes não está. Por isso que nós sempre incentivamos os irmãos para estarem, né, sempre ali fiéis a Deus, acompanhando os estudos bíblicos, porque não é à toa, irmãos. Deus ele vai nos abençoar muito através de cada pregação, através de cada obra, através de cada estudo bíblico. E com certeza Deus queria que muito mais pessoas estivessem participando dessa bênção também. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus te escolheu também para participar dessa bênção. Amém? E você aceitou, né? Porque não é só Deus escolher. Nós temos que aceitar também. Vamos lá para o subtópico 2, que diz a eternidade. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. 1 João 2, versículo 24 e 25. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude. Fomos criados para a eternidade, andar e viver na presença de Deus. Fomos criados para a eternidade, irmãos. Fomos criados para andar e para viver na presença de Deus. E com isso, desfrutar de todas as suas promessas. Eu vou ler aqui mais um texto para os irmãos, que deu vontade de ler aqui, rapidinho, irmãos, para a gente encerrar aqui. Olha só, Tiago. Vamos lá, Tiago, deixa eu achar aqui, Tiago, capítulo 1. Novamente o versículo 17, mas nós vamos ler o 17 e o 18. Olha só, botar na sua tela. Diz assim, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Deixa eu só ver se está na tela aqui para os irmãos. Deixa eu só ver aqui. Está na tela. Então vamos lá de novo. Botar na sua tela aí. Toda boa dádiva,
Ó, toda boa dádiva, tudo que é bom. E todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Olha o versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Irmãos, segundo a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, porque tudo foi criado através da palavra, para que nós fôssemos como primícias, ou seja, os primeiros das suas criaturas. Isso é ou não é uma bênção do Senhor, irmãos? As primícias são os primeiros e melhores, irmãos. Então, antes dos animais, antes de todas as coisas, Deus, ele sempre quis nos colocar em primeiro lugar. Amém? Tanto que de tantos animais que existem, né? O homem é o único que é capaz de raciocinar, irmãos. Não é verdade? Glória a Deus. Os animais, eles agem por instinto, mas os homens são capazes de raciocinar. Glória a Deus. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Quem está aí até agora, nós vamos... eu vou pedir para os irmãos colocarem os nomes de quem está aí, porque uma das regras, né, é estar acompanhando o estudo. Amém, irmãos? Coloque os nomes de quem vai participar do estudo. Amém? Para nós sermos justos com todos, nós sempre, né, damos essa direção. Para nós sermos justos com todos, irmãos, vai participar do sorteio só quem acompanha o estudo bíblico. Amém? Só quem tem acompanhado o estudo bíblico, só quem acompanha o estudo bíblico. Já teve casos, né, de alguma vida botar o nome para participar do sorteio, mas nunca mais acompanhar o estudo bíblico. Então, irmãos, eu não acho que isso é justo, eu não acho que isso é honesto, né, da nossa parte. E nós somos cristãos, né? Deus sabe sempre todos que estão acompanhando o estudo bíblico. Então, para nós sermos justos com todos que são esforçados no estudo bíblico, pode estar colocando o nome aí, amém? De todos que estão acompanhando, coloque o nome aí, amém? Alguns irmãos não estão acompanhando hoje, né? Mas é como eu falei, a regra é estar acompanhando, amém? Sempre acompanhando. Mas nas próximas, né, irmãos, vai ter mais oportunidades, vai ter mais estudo bíblico. Nós sempre vamos estar fazendo esse sorteio, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então coloca aí os seus nomes, vão colocando que a minha filha vai anotar. Enquanto os irmãos colocam os seus nomes, hoje, como eu falei, né, não tá alguns irmãos de férias, outros viajando. Então eu creio que hoje você vai ter mais chance. Vai ter menos pessoas. Vai ter mais chance de ganhar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o último tópico. Para nós encerrarmos aqui. O último tópico diz: esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele a tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem inexoravelmente. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, glória a Deus. Só uma observação aqui. Nosso evangelista Roberto pode participar também, viu, evangelista Roberto? O evangelista Roberto, ele trabalha dia sim, dia não, mas sempre que ele está disponível, ele acompanha. Pastor Evaldo tem acompanhado, missionária Rita tem acompanhado, né? Então, coloca aí o nome e é igual quando eu tô lá no meu serviço. Lá no meu serviço, eles fazem sorteios. Quando a pessoa não está lá na hora para receber, né? Aí ele passa para outros. Como eu falei, tem irmãos que às vezes não acompanham aqui ao vivo porque trabalha, mas eles acompanham gravados, né? Mas aí é por causa que trabalha, né, irmãos? Cada situação é uma situação, aí a gente entende, né? Então vamos lá, Deus ele sabe de todas as coisas. Então, irmãos, aqui fala que muitos têm buscado suporte nos avanços da medicina, dos novos recursos científicos, tecnológicos e à disposição. No finalzinho eu destaquei: contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Aqui então quer dizer duas coisas: existem recursos humanos e existem recursos divinos. E aí, o que você vai buscar, irmãos, como prioridade? O que eu e você vamos buscar? Nós vamos priorizar recursos humanos ou vamos priorizar recursos divinos? Eu quero te dizer
que recursos humanos, eles passam, mas os recursos divinos são eternos. Recursos humanos se acabam, mas os recursos de Deus, irmãos, permanecem para sempre. Por isso, a importância de nós priorizarmos, colocarmos em primeiro lugar os recursos divinos, porque esses vão estar conosco para todo sempre. Amém? Dito isso, já podemos ir aqui para a conclusão desse trimestre e desde já agradeço a Deus e já agradeço os irmãos que têm acompanhado também esse trimestre. Amém, irmãos? Vamos começar o outro trimestre semana que vem. Vou até colocar aqui rapidinho a revista. Olha o tema, irmãos, que nós vamos começar semana que vem. Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, antigas heresias, antigas armadilhas que o Satanás já usava há muito tempo, hoje em dia elas estão disfarçadas. Elas estão com uma nova aparência. E isso pode nos enganar. Isso pode nos tirar do caminho da bênção. Essa é a aula que nós vamos começar semana que vem. Amém? Então a conclusão da lição diz: concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. Amém, irmãos? Glória a Deus, bênção do Senhor. Então agora só vou tomar mais um chazinho aqui e nós já vamos para o sorteio em nome de Jesus, irmãos. Não saia daí. Vamos lá, irmãos. Está acompanhando? Pode, em nome de Jesus Cristo, pode estar colocando o nome ainda, dá tempo. Amém? Eu só vou pegar aqui o livro, os livros que nós vamos sortear, para me mostrar para os irmãos aqui. Só um momento. Então, irmãos, o que nós vamos sortear? Primeiro prêmio, vamos botar ao contrário, né? O terceiro prêmio. O terceiro prêmio vai ser este livro aqui, Além do Desânimo. Amém? Charles Spurgeon, né? São escritores aqui abençoados. Charles Spurgeon, J. Serrari, são escritores abençoados. Além do Desânimo. Se por algum motivo você se sentiu desanimado, Deus ele vai estar falando ao seu coração através desse livro, né? O terceiro prêmio é esse livro. É uma harpa cristã. A harpa ainda não está aqui porque eu encomendei na internet, ainda vai chegar. É uma harpa cristã. Aí vem também um marcador de página e vem também uma caneta de brinde. Amém? Esse é o terceiro prêmio, que é um kitzinho. Segundo prêmio, Além da Ansiedade. Charles Spurgeon também. Amém, irmãos? Além da Ansiedade. É este livro, segundo prêmio, e também uma harpa cristã, caneta e marcador de página. Ah, não, perdão, irmãos. Ainda falta um aqui, peraí. O segundo prêmio já é um pouquinho diferente, né? Vai ser esse livro que eu mostrei e vai ser essa Bíblia, né? Pequena Sagrada. Bíblia Sagrada, cadê? Aqui, né? Bíblia Sagrada. É pequena, irmãos, não abri ainda, não sei como é que é a letra dentro, não sei, irmãos. Mas é bênção de Deus, né? Um livro, essa Bíblia, um marcador de página e uma caneta também. Amém? Brindezinho pros irmãos aí. E o terceiro prêmio, o primeiro prêmio, né? O primeiro, irmãos, vai ser este livro, Além das Desculpas. Vai ser este livro. Vai ser também uma harpa cristã e a caneca. Cadê a caneca? A caneca do estudo bíblico. Olha só, irmãos, que linda caneca. Olha. A caneca do estudo bíblico. Amém? Glória a Deus. Então, a caneca do estudo bíblico, um marcador de página e a caneta também. Esses são os brindes. Glória a Deus. Então vamos para o sorteio. Vamos aqui para o sorteio. Em nome de Jesus Cristo. Já tá os nomes aqui. Eu não vou nem ler, irmãos. Vou nem ler. Vou só copiar e colar. Glória a Deus. Como eu falei, hoje tem menos pessoas. Então você vai ter mais chance de ganhar. Glória a Deus. Então vamos lá. Já copiei.
Agora vamos lá pro sorteio. Ah, tá, deixa eu botar na sua tela aí, né? Deixa eu botar na sua tela, porque tudo que eu fizer aí, você vai estar vendo aí. Glória a Deus. Aqui eu já copiei os nomes, irmãos, copiei os nomes. Agora vamos colocar aqui. Cadê? Peraí. Vamos colocar aqui no sorteio. Suzane, esqueceu o nome de ninguém não, né? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Suzane, Pastor Evaldo, Suzane, Missionária Rita. Faltou nome aqui, Suzane. Pastor Evaldo, Missionária Rita. Eles estão também na live aí. Não ia ler não, né? Mas foi o jeito. Precisei ler. Suzane, inclui aí o Pastor Evaldo e a Missionária Rita. Irmãos, tem alguém na live aí que nós não colocamos? Porque a gente pode muitas vezes, né, passar batida em algum nome. Se tiver alguém na live aí que nós não colocamos o nome, os irmãos nos lembram aí, ó. Quase que o Pastor Evaldo e a Missionária Rita, né? Fica fora. Talvez minha filha não viu, né? Porque os nomes que aparecem aqui pra mim, às vezes pode não aparecer pra ela, né? Pode não aparecer no celular dela. Então coloca isso, né? Pastor Evaldo e Missionária Rita. E eu vou estar copiando aqui de novo. Pronto, minha filha atualizou aqui, irmãos. Olha. Cadê? Pastor Evaldo, Missionária Rita, Servo Roberto. Todos aí, irmãos. Todos aí. Então vamos lá. Espera aí. Vamos lá. Pronto. Copiei os nomes. Se tiver faltando alguém, irmãos, pode colocar aí nos comentários, viu? Coloca nos comentários pra gente não deixar ninguém de fora, em nome de Jesus. Agora eu vou colar, irmãos. Olha só. Colei. Os irmãos estão vendo aí, né? Colei, sorteio de nomes, né? Tá lá, sorteios.com, sorteio de nome. E agora nós vamos sortear, amém? Terceiro prêmio lá vai. Comece a orar aí. Ninguém colocou mais nome aqui, né? Então eu creio que não falta ninguém, não. Tá tudo certo, né? Então vamos lá, irmãos. Primeiro sorteio. Faça a sua oração aí e seja feita a vontade de Deus. Lá vai, irmãos. Primeiro nome, Missionária Rita. Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu só conferir aqui rapidinho um negócio aqui. Deixa eu ver. Não faltou nenhum nome não, né? Que eu tô vendo aqui ao vivo aqui. Creio que tá tudo certo. Faltou nenhum nome não. Aqui não tá atrasado. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos aqui de novo. Olha só, irmão. O sorteio já saiu aqui, ó. Missionária Rita. Missionária Rita, parabéns. Deus abençoe. Primeiro sorteio, o que que é? É uma harpa cristã. Aquele primeiro livro que eu... Deixa eu ver ele aqui. Primeiro livro foi... Além do Desânimo, não é isso? Além do Desânimo, primeiro livro é uma harpa cristã, uma caneta e um marcador de página. Esse é o terceiro prêmio, aliás, né? O terceiro prêmio foi esse. Vamos lá agora, de novo. Agora tem que tirar o nome da Missionária Rita, né? Vamos apagar aqui o nome dela. Apagar o nome da Missionária Rita aqui, para não sair de novo. Agora vamos lá, irmãos. Vamos lá para o segundo prêmio. O segundo prêmio, uma Bíblia, né? Uma Bíblia pequena que temos aqui. E também o livro Além da Ansiedade. Um marcador de página e uma caneta. Vamos lá para o segundo prêmio. O segundo prêmio... Vamos lá. Segundo prêmio, vai sair aí. Servo Roberto, Evangelista Roberto, amém? Está sempre aí acompanhando, nos ajudando também, né? Toda vez que está aí de folga e também ele acompanha também, né, irmãos? Quando está gravado ali nas redes sociais. Então, Evangelista Roberto ganhou uma Bíblia pequena e o livro Além da Ansiedade. Agora vamos para o primeiro prêmio. Só dar uma conferida aqui ao vivo rapidinho, irmãos. Glória a Deus. Primeiro prêmio. Então vamos lá. Primeiro prêmio. Deixa eu tirar aqui o nome do Roberto, né? Primeiro prêmio, um livro, Além das Desculpas, a caneca do estudo bíblico, uma caneta e um marcador de página. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Vamos lá, irmãos, para o primeiro prêmio, para não ficar muito longa a live. Então vamos lá. Primeiro prêmio. Irmã Nilde Vila Nova ganhou pela segunda vez. Amém? Irmã Nilde Vila Nova ganhou pela segunda vez, né? É uma aluna dedicada também, que já nos acompanha há muitos anos. Então a irmã Nilde Vila Nova ganhou um livro, ganhou a caneca, ganhou uma caneta e um marcador de página. Amém, irmãos?
A bênção do Senhor, né? O que é a vantagem é que eu creio que todos os irmãos já foram contemplados alguma vez, né? Como são vários trimestres, vários estudos bíblicos, todos os irmãos já foram contemplados alguma vez, né, irmãos? Então é uma bênção do Senhor. Parabéns aos ganhadores, amém? Espero vocês aqui no próximo estudo bíblico, terça-feira que vem. Semana que vem vai voltar pro dia normal, amém? Só é por causa das festas, né? Nós demos a mudada. Mas semana que vem volta pro dia normal. Às terças-feiras nós teremos o estudo bíblico às terças-feiras, amém? Então Deus que abençoe sua vida, que Deus te dê um ano abençoado, viu, irmãos? Que o seu ano de 2025 seja abençoado para você, para toda a sua família, para a sua parentela, em todas as áreas da sua vida, que Deus esteja contigo e que Deus te abençoe. Glória a Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida e quem crê, digite amém. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará.